Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, vamos ler? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glórias a Deus. Paulo, ao dizer esse versículo, ao dizer essa oração, ele está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está nos passando a mensagem de que ele não tinha preocupação alguma em estar vivo ou em morrer, em estar vivo ou deixar de viver aqui na terra. Porque Paulo tinha comunhão com Deus. Porque Paulo conhecia o Deus a quem ele serve. Porque Paulo cria na palavra de Deus. Porque Paulo cria que Jesus veio em carne, sofreu, morreu por ele e ao terceiro dia ressuscitou. E por isso, ele não precisava ter essa preocupação na vida dele. Ele não precisava se preocupar se estaria vivo aqui na terra ou se partiria dessa terra. Estaria vivo lá, dia junto de Deus. O morrer é lucro, porque ele morrendo aqui nessa terra, ele estaria face a face com o Senhor. Ele daria vida eterna. E por que tanto fazia para Paulo viver aqui ou estar lá com o Senhor? Viver ou morrer? Morrer entre aspas. Fechar os olhos aqui para viver lá. Porque Paulo sabia que enquanto ele estivesse aqui, ele não mais viveria, mas Cristo viveria nele. Ou seja, ele deixaria com que resplandecesse na sua pessoa, nos seus atos, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de viver, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo seguia os passos de Jesus Cristo. Então, enquanto ele estivesse aqui, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Ele estaria representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo o embaixador do Senhor. E se ele fechasse os olhos aqui, ele sabia que ele está na vida eterna. Ele ia herdar a salvação. Tal confiança tinha Paulo, que isso não lhe trazia preocupação alguma. Por que Paulo tinha tanta confiança? Por que Paulo se sentia livre para estar aqui ou não estar sem qualquer preocupação? Porque Paulo colocava a fé dele em ação. Porque Paulo alimentava a fé dele. Porque Paulo agia sobre a fé que Deus lhe tinha dado. Porque Paulo não andava pelo que ele via, mas pela fé que lhe mostrava quem era o seu Deus, que lhe mostrava os propósitos de Deus para a sua vida e que o fazia sentir a presença de Deus. Irmãos, muitos de nós, muitos têm medo da morte. Muitos têm, mesmo os que já entregaram a vida a Jesus, mesmo os que se servem ao Senhor Jesus Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É natural, é natural. No entanto, há aqueles, como eu, pela graça do nosso Senhor, que pode dizer como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Com toda a sinceridade do meu coração eu digo, eu estou pronta para subir a hora que Deus me chamar. Pode ser agora aqui falando com vocês. Pode ser amanhã. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, eu não sei. Mas quando Deus me chamar, eu estou pronta. Não há preocupação em meu coração se eu vou estar viva ou se eu vou estar morta. Morta entre aspas, sempre quando eu falar morta é entre aspas, porque a gente não morre, a gente fecha os olhos aqui e vai viver lá com o Senhor. Para mim não me preocupa se eu vou estar aqui nesse mundo
ou se eu vou fechar os olhos aqui e ir para junto do nosso Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Não me preocupo com isso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu vou seguir os passos do meu Senhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Eu vou procurar representar, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar que Jesus resplandeça em mim. Mas se eu fechar os olhos, acabou o choro, acabou o sofrimento. Porque aqui, na terra, Paulo tinha muito sofrimento. Sofreu muito. E nós também temos. Mas nem por isso, irmãos, Paulo tinha perdido a esperança em relação à vida. A ponto de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver as coisas boas, estou pronto para isso. Mas também eu posso viver as coisas más, estou preparado para isso. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse é um exemplo para nós, irmãos. Nós que ainda estamos nessa terra. E nós somos peregrinos, forasteiros. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, a nossa cidade é lá no céu, junto do Senhor. Mas é um exemplo para nós que estamos aqui. E como disse, alguns ou muitos têm a preocupação ou medo da morte. Já disse, o que eu mais temia me aconteceu. O medo não provém de Deus, irmãos. O medo não provém. Mas o nosso antídoto contra o medo é a fé. É a certeza de que Deus existe. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio em carne, sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou, levou sobre si as nossas doenças, fez propiciação pelos nossos pecados e que nos reconciliou com Deus e que voltará para nos buscar. Essa regra de fé é que nos dá a tranquilidade para não temermos a morte. A nossa fé, essa fé, é o antídoto para não temermos a morte. E alguns temem. Não querem sair daqui de jeito nenhum. Não. Mas, irmãos, conhecerás a verdade, ela vos libertará. Se nós conhecermos realmente a palavra de Deus, se nós cremos de todo o coração no sacrifício de Jesus lá na cruz, se nós realmente cremos de todo o coração que Jesus voltará para nos buscar, se nós cremos na vida eterna, na salvação, ou seja, na palavra de Deus, nós não temos por que nos preocupar com a morte. Lá não há choros, não há ranger de dentes, lá não há sofrimento, irmãos. Eu tive uma experiência que eu posso contar aqui, porque eu conto diante de Deus. Eu lembro que minha mãe, na casa que eu morava em Ferraz, minha mãe estava no quarto dela e o quarto dela ficava assim à esquerda e o meu à direita, assim. Quase que as portas se encontravam, assim. E minha mãe deitada, eu sempre esperava minha mãe levantar para eu levantar. A não ser que às vezes que ela demorava um pouco mais. Então eu sentei em minha cama e comecei a falar com Deus tudo que eu sentia por Ele, tudo que Ele representava para mim, assim com as minhas palavras. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, Senhor, o Senhor é isso para mim. Rasgando meu coração, expressando meu amor real por Deus, o que eu sinto por Ele até hoje, o que eu sentia na época. E ao fazer isso, irmão, não posso dizer se por minutos, por segundos, de repente, eu não estava no meu quarto. Eu estava como se estivesse entre nuvens, não posso dizer que é nuvem. Era eu. Eu assim, acima, eu sabia que estava acima de tudo ali, das árvores, da terra. Eu estava acima. Espaço branco, assim, como se eu estivesse flutuando. Irmãos, não tinha nada ao meu redor. Nem em cima, nem embaixo, nada. Eu estava dentro, como se eu estivesse dentro das nuvens. E uma paz, que eu não sentia falta de árvore, falta de pessoas, falta da família. Não via nada e não sentia falta de nada. Eu estava totalmente completa, não me faltava nada. Uma paz, irmãos, uma paz que ninguém pode explicar, nem eu.
Mas foi tão grande, foi tão completa, eu estava tão completa, que quando eu voltei, vou dizer assim, não sei se é a palavra adequada, e eu me vi na minha cama, eu falei, sentada, eu falei, não, Deus, eu não quero voltar, me deixa ficar, me leva de novo. Mas não aconteceu. Estou aqui até hoje. Irmãos, Deus nos dá experiências grandiosas para que a gente realmente possa saber o que Ele preparou para nós. Deus nos dá a sua palavra. Hoje a mensagem é para aqueles que têm medo da morte. Você só pode ter medo da morte se você não tiver uma vida com Cristo. Se você não crê de todo o coração, com a sua mente e o seu coração, na palavra de Deus. Se você não crê com a sua mente e o coração no sacrifício de Jesus, tendo isso como verdade. Não crê na volta de Jesus e tendo isso como uma verdade que vai acontecer. Aí sim. Ah, Sônia, então eu tenho que querer morrer? Não, muito pelo contrário. Você e eu, nós temos que querer fazer a vontade de Deus. E se Deus nos quer aqui, nós temos que viver aqui da melhor forma possível. E como viver da melhor forma possível? É seguir os passos de Jesus. É ser obediente aos mandamentos do Senhor. É fazer a vontade de Deus. Muitas vezes renunciando às nossas vontades, mas fazendo a vontade de Deus. É fugindo do pecado. É fugindo da mentira. É fugindo das maledicências. É fugindo daquilo que não agrada a Deus. Eu não sei se é Abraão, Moisés, não me lembro agora, que fugia do pecado. Ele não confiava que ele era forte para passar por tudo. Ah, eu vou lá, vou desafiar o pecado, vou desafiar porque eu sou forte. Não. Ele fugia. Nós temos que fugir daquilo que pode nos afastar de Deus. Porque enquanto estivermos com Deus, enquanto tivermos comunhão com o Espírito Santo, nós estaremos preparados para viver e para, entre aspas, morrer. Nós estaremos preparados para viver nessa terra o nosso dia a dia, enfrentando as dificuldades, sabendo que nós não estamos sozinhos, porque conosco conosco há um Deus vivo e ressurreto, há um Deus trino e poderoso que nunca nos deixou, nunca nos deixará, passará conosco pelas aflições que vamos passar e nos dará a vitória, mas também estarmos preparados para, se Jesus nos chamar, se Jesus vier nos buscar, ou se antes disso o Senhor nos chamar e os anjos de Deus vierem nos buscar para nos levar junto do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que também estamos na vontade de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Não tenho que querer a morte? Não tenho que querer viver aqui? Tem que querer fazer a vontade de Deus. Se Deus te deu vida, se você está nesse mundo como eu, vamos viver da melhor forma possível. Tementes a Deus, obedientes a Deus, buscando a palavra de Deus, refletindo sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nosso agir para com Deus, para com os nossos irmãos, para com a humanidade, refletindo os nossos pensar, o nosso agir, o nosso ir e vir, para estarmos na vontade de Deus, procurando estar na vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, seguindo os passos de Jesus e vivermos o melhor aqui. Comer o melhor da terra, como Jesus disse, como a palavra de Deus disse, né? E como a palavra de Deus disse, comer o melhor da terra. E também assim, estaremos automaticamente preparados, porque o Espírito Santo de Deus nos prepara dia a dia para fecharmos os olhos de Deus, fecharmos nossos olhos e irmos para junto de Deus. Não devemos querer morrer, não. Mas também não devemos querer estar nesse mundo de qualquer jeito,
custe o que custar, vou ter que estar nesse mundo e ter essa preocupação na nossa mente. Nossa, eu não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, tem que viver, tem que viver. Não. E nem tem, ai não, lá é melhor, quero ir para lá, quero ir para lá. Não, irmãos. A vontade de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que perdem entes queridos, como eu perdi, e que sofrem muito como eu sofri, ainda sofro, eu digo para essas pessoas e para mim mesma, se Deus não te levou, se Deus não me levou, é porque Ele quer que nós tenhamos vida aqui. Então nós temos que viver aqui. Nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar chorando, nós temos que continuar sorrindo, nós temos que continuar ajudando o nosso próximo, nós temos que continuar fazendo o bem, nós temos que continuar amando até os nossos inimigos, nós temos que estar pronto para ajudar, nós temos que sofrer as afrontas dos demônios, ossos e potestades malignas, em nome e no poder de Jesus, saindo vitoriosos. Nós temos que sofrer a afronta das pessoas, humilhação, mas sempre em paz com Jesus Cristo, em paz com nosso Deus, em paz conosco mesmo, e deixar essa paz refletir através de nós. Cristo vive em mim. Aí nós podemos dizer, porque para mim viver é Cristo, ou seja, como Paulo diz, para mim viver é fazer a vontade de Deus. Para mim viver é seguir os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim viver é proclamar aos quatro cantos do mundo que o Senhor é o único Deus, que não há outro além dele. É proclamar aos quatro cantos do mundo os mandamentos do Senhor. É fazer a vontade de Jesus. E o morrer é lucro, porque morrer eu estarei face a face com Ele. Então Paulo diz, eu não desejo ficar e não desejo morrer, entre aspas, ir para a vida eterna. Ou eu desejo ficar e eu desejo ir para a vida eterna. Mas seja feita a vontade do Senhor. Porque na realidade o que eu desejo é fazer a vontade do Senhor. Enquanto Ele quiser que eu esteja aqui, eu vou estar aqui representando o meu Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo para me conduzir nos passos do meu Senhor Jesus Cristo. Vivendo em Cristo, vivendo para Cristo e Cristo vivendo em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas, se a vontade do Senhor for me chamar para que eu suba para junto dele, hoje, amanhã, é lucro, diz Paulo, é lucro, porque eu sei que vou para o melhor. Eu sei que vou para a casa do Pai. E eu sei que vou viver a vida eterna. Eu sei que eu vou estar face a face com meu Deus. E as atribulações, as aflições que eu passo nesse mundo, não sofrerei lá, não estarão lá. Por isso é lucro. Mas enquanto estiver aqui, saberei passar por todos os problemas, por todas as dificuldades, por todas as aflições, porque Cristo vive em mim. Eu não passo nada mais só. Eu não estou desamparado. Cristo vive em mim. Irmãos, essa é a receita para não temermos a morte e para não estarmos preocupados com a nossa vida aqui ou com a nossa vida lá. É estarmos sempre na vontade do Senhor. É estarmos entregues à vontade de Deus, ao nosso Deus, e deixar o Senhor conduzir nossa vida. Enquanto Ele quiser que estejamos aqui, aqui estaremos. Quando Ele nos chamar, lá iremos, para lá iremos. Mas só quando Ele nos chamar. Não cabe a ninguém tirar a sua vida. Não cabe a ninguém cometer suicídio. Porque o dono da vida e da morte é só Deus. Ele criou, Ele pode tirar. E ninguém mais. Nós não somos donos de nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio.
Mas nós temos um dono, nós temos um Deus, nós temos um Pai, um pastor que cuida de nós. Então, quando tiramos a nossa vida, nós estamos nos afastando de Deus, da vontade de Deus. O que precisamos viver é viver em Cristo. Fazer a vontade do Senhor e deixar o Espírito Santo conduzir nossa vida no dia a dia. Assim estaremos preparados para viver aqui, pelo tempo que Deus quiser, e preparados para subirmos na hora que Deus nos chamar e herdar a vida eterna. Amém? Seja assim. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Siga os passos de Jesus e deixe o Espírito Santo te conduzir. Assim nós estaremos prontos para viver aqui e prontos para, entre aspas, morrermos e vivermos lá com o Senhor. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.